Olá, pessoas! Aqui quem fala é Renata Peron. Estamos começando mais um Pode Pôr, o podcast que fala o que os outros não têm coragem. Hoje eu vou entrevistar um coletivo chamado Angels Vôlei. Nosso tema hoje é esporte, acolhimento, resistência trans e história deste movimento incrível. Eu recebo hoje o criador do Angels Vôlei, que é o Willy Monteman. Ele é produtor cultural, ator, roteirista, gestor esportivo, criador do grupo Angels Vôlei, um dos maiores e mais importantes coletivos esportivos LGBTQIA+, do Brasil. Hoje, o Angels Vôlei é referência nacional em acolhimento, diversidade e inclusão através do esporte. Também nós vamos receber uma assistida desse projeto, que é a atleta Érica Paula, analista de administração e atleta do Angels Vôlei, moradora de Heliópolis. Érica tem 34 aninhos, nem parece menos. E une precisão estratégica no mundo corporativo e com energia nas quadras. Eu recebo essas duas figuras para a gente bater um papo gostoso e já começo assim. Como surgiu o Angels Vôlei? Obrigado pela oportunidade, Renata. Estou muito feliz de estar aqui nessa primeira temporada. Desejo sucesso na sua caminhada, mais um êxito nessa história linda que você faz parte da nossa comunidade. Você é um ícone da nossa história. E o Angels, ele nasce em 2008 como uma reunião de amigos LGBTs, né, gays. Até então era só um time de homens gays, que se reuniam todos os sábados para poder jogar voleibol num lugar seguro e acolhedor. Então, quando o Angels nasce, ele nasce de uma forma assim, aonde eu posso jogar sendo eu mesmo, dar risada, depois ter uma resenha no açaí, poder beber uma cerveja depois do jogo. Era uma coisa muito, assim, informal, bacana, entre amigos. E aí o projeto foi crescendo. Ele foi caminhando, tomando corpo. A gente ganhou uma visibilidade muito grande quando a gente tentou ir jogar o Gay Games em Paris, que foi uma tentativa frustrada, mas a gente ganhou uma proporção que todas as atletas olímpicas e oficiais da seleção, dos times, começaram a apoiar a nossa causa, e muitos artistas. Então o Angels começou a ser divulgado em todos os lugares, no Brasil e no mundo. Com isso, eu ganhei uma projeção. O prefeito, que até então era o Bruno Covas, me chama para fazer a virada esportiva da diversidade, dentro da virada esportiva. E eu realizo um Corujão Angels Vôlei, que reuniu mais de 500 pessoas jogando na madrugada no Centro Olímpico. Quando eu estava lá, eu conheço duas meninas trans. E aí o time já tinha tomado uma outra cara de pertencimento, já tinha uma diversidade maior, só que não tinham corpos trans ainda no grupo, né? A gente tinha feito a primeira edição da Copa Angels Vôlei, que foi um sucesso, um campeonato grande de diversidade. Quando eu conheço essas duas meninas, uma era a Érica e a outra era a Hannah, converso com elas e falo assim, por que vocês não vêm jogar no Angels? A gente queria ter todas as caras, todas as siglas, né? Seria ótimo ter mulheres trans e travestis com a gente. E a Érica fala, querer jogar eu quero, mas eu não quero jogar com os meninos, né? Eu quero jogar num time feminino, com mulheres trans e mulheres cis juntas. E eu falo, por que não criar esse time? E aí eu joguei num anúncio no Instagram, a coisa virou algo gigante. No primeiro dia tinha 30 meninas, 12 trans, o restante eram mulheres cis. E a coisa começou a crescer, até que hoje a gente tem 70 mulheres trans. Uau! 350 pessoas no geral, somando todos os meninos gays que jogam nos coletivos, nossos, né, desde a escolinha até os times competitivos. E o Angels virou essa potência, que já foi matéria no Washington Dates, no New York Times, no País. A gente é uma referência mundial e isso é muito legal. Caramba! Érica, me conte. E aí, como foi? Você chegou nesse projeto e conta o que aconteceu depois. Então, eu fui jogar esse corujão, né, que era a virada esportiva. E chegando lá, tinha muitos meninos e só tinha eu e a Hannah, que no caso também eu nem conhecia ela intimamente, né? A gente se conheceu lá. Então, o Willy fez esse convite pra gente, né? E a gente questionou por que a gente não poderia ter um grupo só nosso, só de mulheres e jogar vôlei no feminino mesmo, né? Com mulheres, com meninas trans, que a gente já conhecia, tipo, de falar, mas a gente não tinha o contato 24 horas com elas. Aí, a partir de lá, né, desse momento que a gente começou a treinar juntas, fomos criando uma casca, né? Tipo, uma apoiando a outra, conhecendo outras vivências, porque o que eu tinha vivido até ali não era o que a Hannah, o que uma outra menina tinha vivenciado. Então a gente aprendeu a respeitar um pouco mais
a vida da outra, a história da outra, e fomos se unindo em uma só causa, né? Que é o vôlei. Ah, legal. E me conta como foi para você, quando você criou? Você imaginava que isso iria se tornar uma referência nacional? Não, assim, no começo ele foi uma coisa muito despretensiosa mesmo, né? Porque hoje é, né? É. Você bota Angels Vôlei, menino, aparece. Eu estava fazendo as minhas pesquisas. É muita coisa na TV, documentários, coisas muito, muito bacanas. E aí ele foi criando essa proporção gigantesca que foi virando algo muito grande, né? E no começo era assim, era uma bola, uma rede, vamos bater bola, tá tudo certo, né? Os meninos, a maioria dos gays, inicialmente, eram meninos privilegiados, de classe média alta, classe alta. Então a gente jogava dentro daquela bolha LGBT dos gays privilegiados. Quando eu trago essa vulnerabilidade da sigla T, né, as mulheres trans e travestis, eu lido com outras questões. Então eu lido com evasão escolar, eu lido com questões familiares que ficaram, né, para trás, cicatrizes disso, eu lido com uma realidade da fome, com a realidade de muitas delas viverem apenas da prostituição, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, não é mais uma bola e uma rede. A gente vai ter que ter uma rede de apoio para essas meninas realmente poderem trilhar além das quadras. E aí o Angels, ele sai do time de voleibol e ele vira um coletivo esportivo com um viés social. E aí o que eu trago dentro disso, do projeto? Eu começo a trazer a escolaridade, então eu começo a trazer vários cursos profissionalizantes que elas podem se formar em informática, inglês, línguas, parte jurídica, tudo mais. Consigo umas parcerias de bolsas estudantis, onde várias delas conseguiram entrar na universidade com essa bolsa e tal. E aí eu consigo trazer cesta básica, auxílio médico, auxílio odontológico, fisioterapia. E aí o Angels começa a criar essa estrutura. Então, assim, são 7 anos que eu tô com essas Inclusão meninas. social de verdade, né? São 7 anos que eu tô com essas meninas e do começo o Angels ele tinha uma cara. Hoje, depois de 7 anos, eu consigo ver meninas formadas, que é o caso da Érica, né? Meninas trilhando no mercado formal de trabalho, conseguindo ser promovida, estando na segunda empresa. E aí a gente começa a ver que esse trabalho foi muito grandioso, ele foi muito importante. E agora a gente tem uma novidade que a gente tem a turma Kids do Angels Vôlei, que são de crianças trans, que é junto com a ONG da Minha Criança Trans. Então a gente está se preocupando também para que as próximas gerações de corpos trans não sofram o que essas meninas sofreram para chegar até o Angels, entendeu? Mas vocês estão sabendo que o vereador, que eu não vou citar o nome porque eu já vi que acho que quando a gente cita os nomes, os top trends começam a dar importância, né? Porque o robô, ele não sabe se você está falando bem ou falando mal. Mas tem um vereador aqui em São Paulo que apresentou um projeto para que as crianças não estejam na parada. Certamente isso deve influenciar no grupo Angels Vôlei. Isso é muito preocupante e é revoltante. Como é que a pessoa quer aniquilar a existência dos corpos de crianças trans? Eu acho que também é o tipo de visão que ela só vê um lado. Porque eu falo, eu criança fui criado a vida inteira num colégio católico, de igreja católica, né? E aí eu fui doutrinado num lugar onde eu fiz primeira comunhão, tudo mais. E hoje em dia, na minha vida adulta, eu sou uma pessoa espiritualista, que eu tenho minhas crenças dentro da Umbanda, do Candomblé e do Espiritismo. Então eu penso, a pessoa pode ir na parada evangélica, né? Na caminhada ou parada que seja. Mas não pode ir na parada LGBT, onde é a existência dela, onde ela se identifica, né? E isso é muito cruel, porque daí não é uma regra para todos os lados, é uma regra focada em tentar aniquilar, em tentar destruir, em tentar falar que a nossa pauta não é importante, né? É desumano, porque o que eu entendi é, essas pessoas, elas não querem a nossa existência em que aspecto? A nossa existência como protagonista e como pessoas que possam ter os mesmos direitos que eles. Se a gente quer ser protagonista e quer estar no mesmo lugar que eles, que eu estou falando no lugar de poder, eles querem aniquilar a gente. Mas na madrugada eles nos buscam, né, Érica? Sim. Érica, me conta, como era a sua vida antes do projeto? Se você ficar à vontade para falar sobre isso. Então, antes do projeto, né, de conhecer, eu morava com a minha avó. E eu tinha uma vida, tipo, sem expectativa nenhuma, né? Que foi cortada pra mim lá no ensino médio, quando eu me assumi pra minha mãe. Ela me expulsou de casa. Então, tipo, a única pessoa que me apoiou foi a minha avó. Uma pessoa bem mais velha, né? Com outros ensinamentos, me estendeu a mão. Então, assim, eu fico pensando, se a minha mãe não tivesse me expulsado de casa no ensino médio... tudo que estou conquistando hoje com 34, eu poderia ter conquistado com 20. Então, assim, as pessoas pensam que
que não valorizam, né? Mas tudo isso cai de alguma forma pra gente, por corpos vulneráveis. Então, eu não tinha o ensino médio concluído, eu tinha até o segundo, porque eu fui morar com a minha avó, eu tive que ajudar ela, então, tipo, eu parei a escola, em alguns momentos eu tive que me prostituir. Eu nunca cheguei a ir para uma rua, para uma avenida de fato. Mas o que eu poderia conseguir ali de verba, eu conseguia. E é muito triste, né? Você não saber o que vai acontecer com você, você ir para um lugar que você não sabe se vai voltar, sua avó não sabe para onde você está indo, porque você vai mentir que você vai para um lugar, mas você está indo para outro. Então, a partir que eu conheci o Angels, que eu vi as oportunidades, eu fui sempre agarrando. Né, a partir do Angels que eu comecei a focar, terminei o ensino médio, a partir do Angels que eu fui fazendo cursos para trabalho e consegui a bolsa da faculdade. Hoje eu me formei, né, no último semestre graças ao Angels. Então, tipo, eu tenho uma faculdade graças ao projeto. Eu tive apoio questão dentária, odontológico, graças ao Angels. Quando eu conheci o Vili, meus dentes eram extremamente horrorosos. Então, com a ajuda do Vili e outras pessoas parceiras que me ajudam, que é o Dr. Alexandre, né? Que eu consegui, tipo, ter um sorriso, ter essa visibilidade e olhar para a vida com outros olhos. Olha aí, gente, só para vocês entenderem. A gente não quer nem mais nem menos direitos. A gente só quer ter direitos iguais. Então, se existe um projeto que acolhe, vocês precisam estar atentos às pessoas curiosas que querem só falar mal das travestis, que a gente não deve existir. Vocês indo conhecer um projeto como o Angels Vôlei, vocês vão ver que o que a gente precisa é oportunidades. E eu entendo, quando ela fala sobre prostituição, a gente aqui não está falando que é contra a prostituição, não. Eu super respeito todas as travestis que fazem prostituição, porque é a única opção que elas têm até conseguir. Vocês podem dizer, mas agora existem projetos que elas podem fazer, como tem o Transcidadania e alguns, mas não é no Brasil inteiro, isso não é uma política de Estado, isso é uma política de políticos aqui na cidade de São Paulo, e em algumas cidades já copiaram, mas não é um programa que está nacionalmente, que a gente precisa fazer com que os candidatos que hoje venham para cá, que vão se eleger, e é aí que a gente precisa ter muito cuidado, quem que nós vamos votar que vai entender que os nossos direitos também precisam ser respeitados, né? A gente precisa pensar nisso. Isso que você falou é um ponto também muito importante, que eu sempre falo isso, né? A prostituição, para a maioria das mulheres trans, e quando eu vivenciando com elas as histórias delas, eu vejo isso, nunca foi uma opção, sempre foi uma condição de sobrevivência. Exatamente. Porque o Brasil, ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Se você jogar no Google, quem pesquisa mais pornografia trans são os brasileiros. E aí, quem busca corpos trans, que é a mulher trans, é o homem hétero ou o homem bissexual. Então, todo mundo tem aquela falácia de achar que quem vai transar com mulher trans e travesti é o gay. Não, não. É o homem hétero, é o homem bissexual, é o pai de família que às vezes condena essa menina no café da manhã na padaria, mas busca ela todo dia 5 e no dia 20, e ele dá dinheiro para essa menina, um dinheiro às vezes mais alto do que o que ele dá em casa, e ainda bate na mulher. Então, na verdade, o problema às vezes está no seio familiar da família tradicional e não nos corpos que estão lá tentando sobreviver. A gente também, entre as meninas, a gente dá outras oportunidades narrativas, mas a gente também não condena em nenhum momento as meninas que se prostituem. A gente ainda tem no nosso grupo várias meninas que se prostituem, mas aí o que acontece? Elas têm acesso a outras coisas. Então, por exemplo, obviamente, às vezes a menina tem um oferecimento de um emprego que não paga as contas dela. Não é suficiente. E aí, ela tem esse poder de poder falar, eu estou fazendo outras coisas e eu quero estar ali, ou eu preciso estar ali, né? O Angels, ele abre caminho para novos horizontes, é isso, entendeu? Uhum. Escuta, você, enquanto um homem branco cis, o que foi que você aprendeu convivendo com travesti, que era em situação de rua, com prostituição? Como você se vê hoje, depois dessa experiência de estar com elas? Eu tive um convívio, na época de carnaval, minha mãe foi secretária da presidência da Liga das Escolas de Samba durante 2 mandatos, né? Então eu frequentava várias escolas de samba e eu sempre tive algum contato com amigas da minha mãe, que eram mulheres trans e travestis.
Aí, quando eu fui fazer teatro também, eu fiquei um tempo na oficina dos sátiros. E lá eu também conheci algumas mulheres trans e homens trans que eram atrizes e atores. Mas era algo muito específico, eram pessoas que já eram icônicas, né? Então, assim, ou pessoas que eram muito conhecidas dentro da quadra da escola de samba, ou pessoas que tinham uma trajetória cultural, artística muito grande e relevante. Quando eu embarquei no Angels, eu estava totalmente cru com a realidade das meninas. E no começo foi uma coisa assim muito árdua e muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria oferecer muita coisa, várias delas eram muito reativas, porque a sociedade sempre quando quis oferecer algo em troca, queria algo de volta. Então até elas criarem essa confiança de que eu só estava oferecendo e não estava querendo nada em troca, foi um pouco difícil. A gente teve atritos no começo, teve meninas que chegaram até a me ameaçar, até a gente criar, e hoje em dia são grandes amigas, estão no projeto até hoje, né? E aí a gente foi criando essa conexão com muito respeito, eu me colocando no lugar de ouvinte primeiro para eu entender esse universo, e hoje eu me considero uma pessoa aliada, mas sem tirar a visibilidade e a voz delas, porque na verdade o que elas sentem não são o que eu sinto, né? Eu fico muito triste, eu fico sensibilizado, eu luto, eu vou pro combate, mas eu não sou um corpo trans, né? E eu acho que essa consciência é o primeiro. Então, assim, eu tenho respeito, eu estendo o tapete vermelho para elas, que às vezes eu consigo abrir portas que elas não têm acesso, então esse tapete vermelho às vezes precisa da minha aliança para poder ser estendido, Sim. Mas daí a hora que eu estendo esse tapete, quem desfila são elas, entendeu? É isso. Ô, Érica, e como foi para você a primeira vez que você entrou na quadra enquanto travesti? Você se apresenta como travesti ou como trans? Eu me considero uma pessoa trans. Trans. Então, como uma pessoa trans jogando vôlei com mulheres cis, qual foi a sensação? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente já viu muitas vezes as mulheres cis serem contra as mulheres trans, que eu preciso fazer uma pergunta depois sobre como é que está isso hoje em dia. Mas eu quero saber da sua primeira vez, assim, a sensação que você teve quando você entrou na quadra e você estava jogando, assim, com você e as meninas. Eu acho que, tipo, no dia eu não consegui dormir. Eu acho que eu fiquei muito ansiosa de poder estar com outras meninas, com a rede um pouco mais baixa, de você se adequar àquele espaço que é seu por direito. E eu fiquei muito feliz de poder dividir a quadra com as meninas do projeto, e depois surgiram outras oportunidades de outros lugares. Joguei também pela faculdade, joguei em ligas fora, um ambiente só de meninas trans, tipo, só eu de mulher cis e todas as outras desculpa, acho que eu confundi, né? Só eu de trans e todas as meninas de cis. Então, mas quando eu comecei a jogar, tipo, eu me senti num espaço que já era meu. Eu já me sentia à vontade. Então, tipo assim, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar de praticar esporte, aqui é o meu lugar de jogar o vôlei. Estou dentro das regras que estabelecem para a gente estar jogando fora, mas no Angels é livre. Eu estou livre de ser quem eu sou, eu estou livre de poder fazer o que eu quero, sem ser julgada, sem ser condenada, sem ser xingada, né? E banheiros? Como é que tá essa história de banheiros? Da nossa época para trás, sei lá, de 10, 15 anos, a gente entrava nos banheiros femininos de uma maneira muito espontânea e natural e não tinha nenhum tipo de rechaçar a gente, coisas desse tipo. De um tempo para cá, a extrema-direita percebeu que falar sobre travesti coloca eles em lugares que eles não poderiam se eles não falassem da gente. Então, eles dão uma importância extremadamente gigante para a gente, só que negativamente. Agora estão querendo criar leis para impedir que a gente use os banheiros, argumentando coisas muito esdrúxulas, de que a gente pode fazer mal às crianças, às mulheres. Essa história, vocês querem que a gente use o banheiro dos homens pra quê? Eu só quero entender isso. Por que vocês querem que a gente use o banheiro dos homens, hein? Me conta, você. E como que é lá nas quadras? Porque o esporte também, a gente tá falando das coisas boas. Eu quero saber as coisas ruins também, que certamente deve ter, né? Ainda é um pouco de tabu. Eu vou comentar um pouco mais pra frente. Mas eu, Érica, nunca tive problema de usar nenhum banheiro. Em nenhum momento fui impedida de usar o banheiro feminino, de entrar, de usar e sair. Em nenhum momento. Óbvio que tem alguns olhares, mas nada é te julgando. Então, eu consigo entrar e sair tranquilamente. Mas eu sei que isso não é uma realidade para outras meninas trans quando vai usar o banheiro. Sim. Então, acho que é algo um pouco complexo,
né? Acho que eles querem mais usar da nossa fama do que querer proibir mesmo, porque não vai proibir, assim. Eu acho Amiga, que vão quem continuar faz usando. mal às crianças é alguém muito próxima, não é a gente. É um tio, é um sobrinho, É um pastor. é um pastor, Padrasto. é um padrasto. São pessoas que estão próximas dessas crianças. Não existe casos exemplo, se existe um caso negativo, você não pode generalizar esse caso Não, e se dizer que puxar nós somos assim. o histórico de boletim de ocorrência. Não tem ocorrência de caso de uma mulher trans que assediou alguém no banheiro feminino, que agrediu alguém no banheiro feminino. Pois é. Diferente se você pesquisar casos de... Pastores aparecem. Não. E né? casos também de assédio público, né? Dentro de ambiente público nos banheiros masculinos. Então, assim, no banheiro masculinos, homens entre homens, tem vários homens casados que vão no banheiro masculino buscar suas taras e fetiches, que na verdade eles são pessoas incubadas, pessoas dentro do armário. E aí você pensa, se colocar um monte de mulheres trans dentro desse banheiro, com esses homens casados, com essas taras, fetiches e questões, eu acho que a gente vai ter mais questões problemáticas dentro do banheiro masculino e até de agressão também, de violência, do que acontece no banheiro feminino, né? As mulheres trans, elas são mulheres, querem ser respeitadas como tal e respeitam as mulheres como tal também. Sim, e assim, em outros ambientes esportivos, eu sempre tive vergonha de me trocar na frente de outras mulheres cis, né? Então, recentemente, eu fiz a cirurgia, né, de redesignação. Então, eu tô desbloqueando ainda algo que eu sempre tive receio e medo. Entrava no banheiro, ia lá pro box, me trocava lá e depois tudo ok, ia jogar. Hoje, em alguns momentos, continuo. Mas Um processo, né? É um processo, mas também é libertador você se trocar ali, não, ver as pessoas olhando, mas você tá tranquila que seu órgão não vai te atrapalhar em nada. Sim. Agora, uma notícia triste que eu quero que você comente é sobre o COI. Porque antes ele autorizava que as mulheres trans, travestis e transexuais, pudessem jogar com as mulheres cis, se a quantidade de hormonal tivesse equiparadas, né? Sim. E aí, agora, conta como é que está hoje em dia. Isso é uma questão muito legal que pouca gente sabe, mas essa conquista também foi realizada através do Angels Volley, quando o COI liberou. O que acontece? A São Camilo, junto com a Universidade da Califórnia, quando você pesquisa a história, fala que veio estudar um grupo de mulheres trans brasileiras. Calma aí, explica para os nossos telespectadores o que é o COI. Tá. O COI é o Comitê Olímpico Internacional, que cria as regras para a Olimpíada e campeonatos internacionais que seguem o que o COI coloca como regra. Então, quando o COI veio estudar os corpos trans, não tinha em nenhum lugar do mundo um time organizado com tantos dias de treinos e com uma variação de mulheres trans que vinha desde 15 anos até 54 anos. Então, a Universidade da Califórnia, junto com a São Camilo, fez esse estudo através do Angels. Quando fez o estudo junto do Angels, eu estou revelando até os dados do estudo, né? Uhum. Colocou o Angels, o Clube São Caetano, que é um clube de Superliga A e Superliga B, e outros times amadores de mulheres cis. E fez vários testes. E quando fez os testes, as meninas do Angels estavam fazendo já o tratamento hormonal para ficar com a compatibilidade hormonal da regra. E aí comprovou que não tinha vantagem nenhuma das mulheres trans. Uma mulher trans, várias delas eu acompanhei desde o começo da transição. Quando ela começa a fazer a transição, ela perde explosão de salto, ela perde alcance, ela perde força, ela perde agilidade. Várias meninas começam a adquirir celulite, gordura corporal. Futuramente osteoporose. Você faz a amamentação numa mulher trans, ela consegue amamentar. Você faz a mamografia na mulher trans, sai leite nessa mamografia. Então, assim, existe uma alteração totalmente gigantesca a hora que você faz a hormonização. Essas mulheres trans hoje que tem no Angels são impossíveis de conseguir jogar hoje no nosso masculino amador. O nosso masculino amador hoje tem um grau de força absurdo, que se a gente colocar essas meninas trans pra jogar hoje, elas são massacradas no jogo. Então, assim, elas estão totalmente compatíveis com as mulheres cis. E aí as regras das Olimpíadas até então eram essa. E a gente conseguiu essa conquista, tal, mulheres trans no esporte. Veio a onda do Trump. E o Trump, ele mudou essa realidade dentro do COI, com a influência dele como ditador americano, que hoje ele é um ditador. E agora o COI proibiu novamente esses corpos de poderem jogar, onde eles se identificam na identidade. E aí agora a gente está tendo essas complicações da regra do COI. Essas regras ainda não veio para o amador totalmente, porém o amador ele passou a não autorizar times trans inteiros. Então, assim, o Angels jogou muitos campeonatos femininos e depois chegou um determinado momento que a gente não recebe mais convite de lugar nenhum. Então, o que pode hoje, como regra? 1 ou 2 mulheres trans por time. Então, o Angels virou um grande centro de treinamento onde outros times amadores vêm, busca 2, busca 1 e vão jogar campeonatos. Elas vão tendo que jogar separadas.
Aí, junto a isso, surgiam alguns campeonatos de mulheres trans e travestis, né? E tem times no Rio de Janeiro, tem time em Curitiba, tem time no Ceará. E aí a gente está tentando fazer também isso, mas também não é o suficiente. Os times não têm dinheiro para isso. São Paulo, que é a 4ª maior metrópole do mundo, só tem um time feminino, inclusive, de mulheres trans. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma liga para elas jogarem o ano inteiro, elas vão ficar jogando entre elas, a gente vai separar o Angels e vai falar, olha, você deixa de ser uma assistida do projeto agora, vai procurar o lugar, porque a gente precisa ter um time contra. Então, eles não pensam isso, que a população trans é 1% da população. E desse 1%, quantas pessoas têm acesso ao esporte? Porque o esporte é algo que é negado pra gente a vida inteira. Um corpo LGBTQIAPN+, no esporte, que é algo de luxo, ele não tem acesso, ele sempre foi excluído da aula de educação física, ele sempre foi ridicularizado pelo professor de educação física. Então essas meninas, elas são uma porcentagem minúscula, não tem como a gente ter uma liga trans, entendeu? Então você acha, com isso, o poder público falha nisso também? Falha. Porque se a gente não tem nenhum tipo de lei dentro do nosso próprio país que regularize, a gente fica dependendo de coisas externas. E aí, quando vem um cara como o Trump que diz, olha, o COI aqui é mundial, é quem vai mandar, e a gente não tem nenhuma lei, nenhum decreto, nada que... Não, a gente tem as leis da CBV, que ainda é o que está imperando no nosso amador, né? Que são as leis que hoje permite a Tiffany ainda jogar a Superliga. Mas, se a qualquer momento a CBV falar, a partir de hoje, a gente vai seguir as regras do COI, ela não poderá mais jogar. Se os campeonatos amadores que hoje seguem as regras da CBV falar, a gente vai deixar de seguir a regra da CBV para seguir a regra do COI, as meninas do Angels passam a poder não jogar dentro do amador. Então, a gente está pisando em ovos e andando numa ponte que a gente não sabe aonde ela vai dar, entendeu? Sim. Porque agora ele abriu um espaço para qualquer organizador de campeonato que seja transfóbico, ele tem um aparato jurídico que ele pode falar, eu não vou mais seguir a regra da CBV, agora eu vou passar a seguir a regra do COI. Porque é maior, né? E aí a gente fica nisso. Então, assim, por enquanto, não está tendo alterações, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vem cá, o projeto te ajudou em outras áreas, além do vôlei, no sentido não só de você conseguir emprego e tal, mas psicologicamente, como foi para você hoje estar assim, essa mulher empoderada, né, disponível para falar? Eu acho que graças ao Angels, né, com a questão da faculdade, do dentista, dos cursos, me deu um ânimo que eu perdi lá no ensino médio, né, de poder ter o meu emprego, de poder ter uma casa para morar, de ter o que comer amanhã, porque antes era tipo uma incógnita, eu não sabia. Hoje eu tô comendo um miojo, amanhã eu vou comer o quê? Entendeu? Mesmo morando com a minha avó, era uma incógnita, porque a qualquer momento minha avó poderia falar assim, tchau. Então você pode dizer, como eu disse numa entrevista um dia desses, que a arte me salvou. O esporte te salvou, então. O vôlei me salvou, mas o Angels também me salvou. Sim. Então, graças ao Angels e ao vôlei, eu consegui construir a Érica de hoje. Que bonitinho. Como é que você escuta isso? Isso é muito emocionante, né? Assim, eu acho que vira missão de vida, né? E eu acho que é o mais importante. Eu falo que o mais importante da história do Angels não são os troféus e as medalhas. São essas histórias de mudanças de vida, né? E a gente vê que a evolução delas é algo muito grande, assim. É uma Érica no começo do projeto que eu conheci e hoje é uma outra Érica. E todas as meninas têm isso, né? Uhum. E a gente também cria, dentro do Angels, os diálogos de cidadania. Então, além de fundador e presidente do Angels, eu sou diretor da Nix Diversidade, diretor esportivo da Nix, que é uma ONG, que a gente fomenta, né, vários trabalhos sociais, através de lei de incentivo, através de emendas parlamentares, onde a gente insere nesses coletivos. Então, além do Angels Vôlei, eu como Nix, a gente transforma histórias dentro dos Meninos Bons de Bola, que é um coletivo de homens trans no futebol. Eu conheço eles. Os Espartanos, que é outro coletivo de homens trans de futebol. Vou trazer essa turma também. O Pogonas, que é um coletivo poliesportivo de pessoas trans de Campinas. E o Trans no Corre, que é um coletivo amplo, né, de corpos trans, de corrida que corre no Minhocão. Então a gente está conseguindo fazer vários diálogos de cidadania. E aí os diálogos de cidadania, o que acontece? Um dia foi uma mulher de arte terapia, outro dia foi a Renata Peron cantar, outro dia vai uma fisioterapeuta contar de como que são cirurgias para corpos trans, né?
E elas vão abrindo horizontes, né? A gente teve um muito legal também que falava sobre a aposentadoria de corpos trans. Para as meninas trans entenderem que até aquelas que se prostituem, elas podem colaborar todo mês com, né, com uma caderneta e conseguir se aposentar. Que às vezes as pessoas não sabem nem como funciona. Sim. E a gente tem que trabalhar esses diálogos dentro da realidade dela. Então isso abriu um horizonte gigantesco. O nosso trabalho fora das quadras é fantástico. Óbvio, tá longe de ser perfeito, tá longe de ser do jeito que eu queria. Mas dentro da realidade que a gente construiu é muita coisa. Sim. E eu falo que as grandes mudanças de chave foi quando a gente criou essa parceria com a Nix Diversidade, que era, eu já trabalhava como produtor cultural da Nix, e aí eu falei, vamos criar um braço de esporte dentro da Nix. Eu assumi essa diretoria de esporte e a gente criou algo muito legal na Nix, né, que é uma ONG de 25 anos. E também o outro sonho realizado foi quando a Nike me procurou, que é a maior marca de esportes do mundo. E a Nike falou, eu quero ser parceiro, eu quero patrocinar o Angels Volley. E aí, quando surgiu a Nike, que era o meu sonho de infância, né? Eu sempre brincava e falava, o meu sonho era sempre ter o tênis Nike, a roupa Nike. E aí eu brincava com os meninos... Você tá com o Nike aí. E o Angels junto. E o Angels junto. E aí, no começo, eu falava, o dia que chegar a Nike no Angels, zerou o game. E a gente saiu numa matéria muito linda na Globo. E eu acho que quando a gente fala, o universo prospera, né? E atrai. Sim. E saiu uma matéria linda na Globo. Passou umas 2 horinhas, teve, olá, tudo bom? Eu sou fulano de tal, represento o Grupo Fisi aqui no Brasil, que é o grupo da Nike. Eu acompanho seu trabalho faz um tempo, queria muito falar com você. E a Nike surgiu. Eu nunca busquei a Nike. A maior marca de esporte do mundo viu a importância do nosso trabalho e veio atrás da gente. E isso é algo muito fantástico. São parceiros até hoje? São. A gente está com a Nike já faz quase 5 anos e segue firme e forte. Então, vocês que estão aí, empresários, que têm como ajudar... Faça como a Nike. Exemplos de projetos bons como esse aqui é que a gente deve enaltecer e não botar o preconceito na frente. Vocês viram que a associação da parada LGBT, que aconteceu esses dias, a parada, a gente perdeu 60% de patrocínio, porque por puro preconceito. Era sempre usando a gente como o tal do Pink Money. Então, vocês aí, ó, fiquem ligados. E é legal também falar para as empresas, que às vezes muitas empresas pensam assim, mas a gente não tem caixa, às vezes as empresas falam não tem dinheiro, mas a gente aceita permuta por produto. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a gente, cesta básica. Então, empresas da área de alimentação, de suplementação, que queiram entregar produtos para a gente também pode negociar isso através de produtos para essas meninas terem acesso. Então, uma mesa repleta de suplementação, com os alimentos certos, a gente também cria essas parcerias com produtos também. Então, assim, não é só dinheiro. Às vezes a empresa pode chegar com a gente com um produto e ainda, além de tudo, a gente vai fazer um grande marketing com a marca, né? Sim. A marca vai estar apoiando uma causa que é importante, que é legítima, né? Que ganha visibilidade, credibilidade para a empresa, num projeto sério, que é um projeto que tem 18 anos, e, ao mesmo tempo, ele vai estar ajudando na mesa das meninas, né? No vestimento das meninas, na beleza das meninas, e aí tudo isso. Já vou aproveitar que falou em patrocínio, em merchan, vou fazer merchan do meu livro. Dá um close aqui, essa menina. Olha... Bendita sois entre as mulheres. Esse é um livro que eu distribuo para todo o Brasil. Um precinho promocional de R$ 79,90 com frete grátis. Então, para você que quer conhecer a história de superação de uma travesti de 49 anos, viva, com todas as adversidades que teve, vou até mostrar uma foto aqui dentro para vocês ficarem babando. Olha essa foto. Aqui nós não temos patrocínio, meu amor, então a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro que é para pagar aqui a outra travesti que está ali captando as imagens. Não, e o bacana também, eu li o livro, né? Eu comprei o livro e eu também assisti a sua peça, né? Que é a peça da história do livro. A história do livro, é. E é lindo, assim, é um trabalho extremamente importante. Parabéns, sucesso aí, que mais pessoas tenham acesso. Ai, que bom. Escuta, e agora vamos falar um pouco de machismo e transfobia? Você sentiu isso no meio dos próprios gays? Quando você começou a conviver? Porque, assim, uma coisa é ter Vili, que é um parceiro, mas Vili tem um monte de amigos gays, né? Como foi essa relação? Teve machismo, transfobia? Você sentiu? Eu acho que a transfobia dos próprios gays é algo que sempre tem. Tanto nas redes sociais, quanto você vai ver uma publicação contra a transfobia e você vê lá gays apoiando aquilo. E eu acho que todos os lugares vai ter gays que não nos apoiam, né? Não apoiam a nossa luta, vão tentar nos diminuir de alguma forma. Mas dentro do Angels, todos os meninos que eu já conversei e tive acesso foram todos maravilhosos. Eu acho que todos que estão ali no Angels sabem a importância que nós, mulheres trans, temos no projeto. Então, nós, com os meninos, somos bastante
mente acolhidas. É. Agora, fora externa, a gente sabe como funciona e a gente não tem o aparar totalmente dessa sigla com a gente. A gente sente que temos mais preconceito das pessoas LGBTs ao todo do que fora. E qual o maior sonho que você quer realizar, que você não realizou ainda, no Angels Vôlei? No Angels, eu acho que o Angels tem que ir para a Superliga B ou para a Superliga A. Explica o que é isso, que eu não sou da área do esporte e tem muita gente aqui que está me assistindo que também não é. O que é essas áreas? Superliga B e Superliga A são os jogos oficiais, né, dos times oficiais, como se fosse no futebol vai Corinthians, Palmeiras, entendeu? Não é uma liga amadora, é uma liga profissional. Sim. Uma coisa bacana que eu tenho no Angels, nessa trajetória, no começo, quando eu incluí as meninas trans, teve algumas pessoas que criaram questão, agora elas vão assumir o protagonismo, agora você está se preocupando mais com elas. E realmente, assim, o foco principal, as protagonistas do Angels são as meninas trans, por todas as questões que a gente tem de dívida histórica e dívida moral. Quando a gente pega nos direitos adquiridos que a gente teve, quem estava na linha de frente sempre foram as mulheres trans e travestis, porque são elas que são apedrejadas, são elas que são perseguidas. Você ser um corpo trans, você tá ali colocando sua identidade, cara, o tempo inteiro questionando. Eu sou essa pessoa e você vai ter que me respeitar como essa pessoa. Eu, como gay, é a minha orientação sexual, só que a minha orientação sexual não tem uma bandeira da minha orientação sexual quando eu tô sentado no trabalho trabalhando. Não tem a minha orientação... A gente não tem como se esconder, viu, gente? E aí as pessoas não entendem isso, que na verdade muito que a gente conseguiu hoje de casamento igualitário, de direitos, de violência LGBTQIAP+, ser considerado crime, foi por causa das mulheres trans e travestis. Então a gente tem essa dívida histórica, essa dívida moral, porque foram vocês a linha de frente. E quando a gente percebe que é gay, que não tem consciência do que é ser um corpo LGBTQIAP+, porque a sigla junta fortalece, na verdade, né? Se a gente se separar, a coisa fica mais enfraquecida ainda, Sim. E é o que a direita tenta fazer o tempo inteiro, a gente vai perder força. E também... você enfrenta isso como? De que maneira? Quando você Então, topa? quando eu percebo que é uma pessoa que tem um discurso, eu falo, beijo, tchau, aqui não é um lugar pra você. Eu tenho uns históricos, assim, bem complexos que eu vou lá e corto, sabe? Assim, falo, não tem como ser por 100%, às vezes eu acho que eu posso ser até um pouco radical, mas é o meu jeito de agir. Eu acho que a coisa consegue ficar harmoniosa dentro desse contexto. E é isso, né? Eu acho que as meninas têm que ser respeitadas e os meninos têm muito essa consciência. Durante a pandemia, eu tive um problema muito grande com as meninas, porque várias delas ficaram totalmente desempregadas e desamparadas. E aí teve vários meninos do Angels Vôlei que me ajudavam mensalmente para poder comprar cesta básica para as meninas. Então, a gente tem essa noção de corpo, de coletivo, de família, sabe? E o que você acha que, para traçar esse caminho, para chegar nessas duas coisas que você falou anteriormente, que é o seu sonho, o que você acha que precisa ser feito? Eu acho que a gente tem que saber votar, né, como cidadã, trazer Políticos alinhados, políticos né, com a gente para poder fortalecer mais e a gente conseguir entrar nesse caminho, que é um pouco difícil, mas eu vejo que não é impossível. Só tem projetos que é para tirar direitos da gente. Direitos que a gente conquistou que não foi através dos nossos deputados, porque, infelizmente, nós não tínhamos nenhum projeto. Todos os nossos direitos que a gente teve foi através do STF. O judiciário, não do legislativo. O legislativo nunca votou nada, nunca apresentou. Eu, pelo menos, se eu tiver equivocada, vocês se inscrevam aqui embaixo mostrando algum projeto que foi apresentado que beneficiou a comunidade LGBT, seja no esporte, na saúde, na educação, na segurança pública, na moradia. Eu sempre vejo... esses dias a gente fez um levantamento, mas eu não estou muito certa de quantos. Mas no Brasil inteiro, em todas as câmaras de vereador e também de deputados estaduais, uma série de projetos para tirar os direitos da gente. Nenhum para a gente. Então, isso quer dizer, por isso que eu insisto, e que bom que você falou nisso também, que a extrema-direita não pode estar no poder com maioria, porque elas vão fazer de tudo para que a gente não exista. Eu acho que tem então, uma bancada. pensem bem. Vocês têm que ter uma bancada de pessoas que estão alinhadas com os pensamentos dos direitos humanos para todas as pessoas, seja para os indígenas, para os LGBTs, para as pessoas em situação de rua, para o povo pobre. Pensem muito bem, este ano é um ano crucial para a gente, não é, amigo? Eu falo sempre que a gente poderia se organizar melhor. Quando você pensa na bancada evangélica e na bancada da bala,
você chega como fiel de uma igreja, Sim. o pastor ele te doutrina em quem você vai votar. E ali eles já fazem a soma dos votos. Então, a igreja X, que tem 10 unidades, a unidade 1, 2, 3 vota em fulano, a outra vota em ciclano, e eles conseguem mapear antes quem vai ser eleito. A gente tem na maior parada do mundo, a parada podia ter essas pessoas mapeando. Então, pedindo, mala direta, escaneia aqui esse QR Code em 30 segundos, que não vai alterar em nada você se divertir na parada e você lutar pela causa. E a gente conseguir mandar essa mala direta para as pessoas votarem nos candidatos. As baladas que realizam festa, o mailing que eles têm era um mailing que seria excelente para a gente poder oferecer o cardápio dos nossos candidatos. Que daí a gente conseguiria eleger mais pessoas. Porque às vezes, assim, a gente tem pessoas icônicas. Por exemplo, hoje, o fim da escala 6x1, né? A protagonista é a Erika Hilton, que é uma mulher trans que está lá lutando pela pauta, lutando pelo Brasil Preta, inteiro. periférica, né? E aí a gente para e pensa, mas é ela sozinha. Em muitos momentos ela está sendo lá recebendo pancada, sendo que a gente poderia ter mais 3, 4 junto e ali formar uma bancada onde teria como trabalhar mais votos. Não tem a bancada do boi, da Bíblia, da bola? A bancada Falta a bancada da bicha. bala. Cadê a bancada da bicha? Eu já falei isso nos outros anteriores. Cadê a bancada da bicha? Né? A gente não tem. Agora, voltando aqui pro esporte, o que você responde para quem questiona a presença de mulheres trans no esporte e de mulheres que não querem que as trans joguem entre si, né? Mulheres trans e mulheres cis? Eu sempre falo que as pessoas questionam a sobrevivência das pessoas trans, né? Elas querem as pessoas trans mortas, essa é a verdade. Quem questiona corpos trans no esporte, questiona a vida dessas pessoas. Porque esporte é um direito básico constitucional, que está na Constituição. É direito para todas as pessoas, todo mundo tem que ter acesso a lazer, cultura e esporte. E isso não é possível, porque a pasta do esporte é a pasta mais sucateada que a gente tem dentro de qualquer governo, em qualquer esfera. Ninguém investe no esporte. Mesmo tendo vários estudos que a cada R$1 incentivado no esporte, você consegue economizar de R$3 a R$4 na saúde. Então, na verdade, o esporte é uma economia dentro da saúde. E esses corpos trans tão estigmatizados, tão perseguidos, que muitas vezes usam da saúde sem ser da forma certa para se hormonizar e acabam tendo vários problemas e várias questões também por estética, né, de colocar silicone industrial ou tudo mais, essas pessoas nunca tiveram acesso ao esporte, que é um direito básico, e grande parte da população querem que elas não tenham acesso a esse lazer, que elas sejam máquinas somente de contribuir pelo lado fiscal, porque a partir do momento que eu acordo, eu respiro, eu estou pedindo um cafezinho, eu estou contribuindo com o lado fiscal. Independente de eu ter um trabalho regulamentado ou não, se eu consumo, se eu pago aluguel, eu estou gerando impostos, eu estou gerando economia. E por que esses corpos não podem usufruir de tudo que é lazer, esporte e cultura igual qualquer outra pessoa? Sim. Quando eu fiz a faculdade de serviço social, eu via muita gente falando besteira sobre a cesta básica. Dizendo que aquilo era uma forma de fazer com que as mães tivessem muitos filhos para ter várias cestas, não entendem nada, absolutamente nada das regras que existem lá. E tem uma e acha coisa que a pessoa sobrevive de arroz, farinha... Pois nesse estudo, que era assim, a cada R$1 investido que a gente recebia da cesta, voltava para os cofres públicos R$4. Ou seja, qualquer governo que entrar, seja de esquerda, de direita ou de centro, eles nunca vão tirar essa política. Por quê? Porque isso traz não só visibilidade e voto para quem mantém isso, mas ela economicamente é boa. Cidadezinhas pequenas do interior, as mães compram um pano de prato, borda, faz pintura e vende nas portas de ônibus e não sei o quê. Então, isso reverte. Eu não sei por que, infelizmente, a gente tem uma sociedade que elas pensam só nelas próprias. Tipo assim, nós somos ricas e a gente quer que aqueles pobres, infelizes, mantenham-se ali e não queiram ter direitos de nada, nem de esporte, que é o que a gente está falando aqui, nem que a gente tenha direito à cultura, que a gente possa fazer... Eu sou cantora, estou aí há muitos anos na luta, sou cantora de samba. Nunca na vida eu tive uma oportunidade real para aparecer e vender as minhas coisas justamente pelo fato de ser uma travesti. Agora eu estava falando com uma amiga minha, um beijo para minha amiga Magda Flor, que é uma drag queen que chegou agora do Chile, e ela falou para mim assim, Renata, por favor, para de falar isso, porque o universo responde. Então eu não vou mais falar que existem preconceitos com relação à minha música, eu vou dizer que a música é boa, que tem qualidade, que as pessoas podem seguir, que as pessoas podem seguir a turma do Angels Volley, que são atletas, pessoas que querem, de fato, fazer uma mudança, não só
para a sociedade, mas para si próprias, né? Porque eu acho que você já deu aqui exemplos de que o esporte mudou a sua vida para coisas melhores, para você se sentir pertencente ao meio, né? É como eu falo, assim, tipo, eu não quero o lugar de ninguém ou o espaço de ninguém. Eu tô ali para conquistar o meu espaço, conquistar o meu direito de poder jogar vôlei e de poder ser quem eu sou. Sim, é uma ferramenta de transformação social real, né? Não é uma coisa fictícia. Eu falo que dentro do mundo ideal, eu sempre falo isso, o Angels Volley não precisa existir. Se a gente vivesse numa sociedade onde respeitasse a diversidade, corpos trans, corpos LGBTQIA+, o Angels não precisava existir. Só que as políticas públicas, o poder público e a iniciativa privada, elas não realizam o que o Angels Volley faz. Sim. Então, na verdade, a gente está fazendo o trabalho que deveria ser deles. Então, se a sociedade construir uma nova realidade, o poder público entender que é isso o futuro, a iniciativa privada falar, a gente vai fomentar, financiar essa realidade, a gente nem precisa estar aqui hoje discutindo isso, mas ainda tá muito aquém, né? Tá muito atrás disso acontecer, vai demorar muito tempo. Sim, infelizmente. Você teve medo de ocupar espaços esportivos além do vôlei? Por medo de, sei lá, de represária ou preconceito? Não, porque eu sempre fui pra frente. Então, independente se iam gostar da minha presença ali ou não, eu estarei lá da mesma forma. Uhum. Então, sempre fui em vários SESCs, sempre fui em vários espaços. Independente se vão falar, não é para jogar aqui, não é para fazer isso, eu vou estar batendo de frente igual. Ela é das minhas, né? Sim. Ela a gente não deita, né? A porque se a sociedade gente vem pra cima e a gente Porque fica... se a gente se reprimir e não participar, é isso que eles querem. Então, se a gente não chegar lá de frente e falar assim, eu vou jogar sim com as meninas porque eu sou uma mulher. Uhum. E acabou. Sim. Ninguém vai me proibir. Ela falou sobre o sonho dela. E qual é o seu sonho no Angels Volley? O meu sonho dentro da construção do Angels Volley é o poder atrair uma diversidade cada vez maior. Em breve a gente vai ter uma novidade gigante, que eu acho que começa agora, em agosto, que vai ser uma coisa totalmente inovadora dentro do universo LGBTQIA+, de um coletivo podendo realizar isso. Uhum. A gente está abrindo novos horizontes dentro do Angels. E também a gente tem a nossa própria sede, porque também isso seria muito importante, a gente ter um local... Vocês ainda não têm uma sede própria. A gente... Então, já vamos fazer um apelo, hein? Empresários, vocês que falam sempre que gostam de apoiar... Eu tenho uma raiva daquela história do selo da diversidade, que eles recebem, um selo que acolhe. Aí você chega lá, tem uma travesti que é branca, com traços só de feminilidade, que tem a tal da passabilidade. Aí elas vão receber, a empresa vai receber um prêmio de que ela é amiga da diversidade, ela é inclusiva. Quando não, coloca uma travesti no almoxerifado, lá no fundo. Não é uma travesti que tem pelo na cara, que tem traços de masculinidade, né? É sempre uma coisa higienizada. Não é nem para usar a palavra travesti, é para usar a palavra trans. Porque se você usar a palavra travesti, fica pesada. Sim. Então, se vocês dizem tanto que são acolhedores, tem um projeto que vocês podem, de fato, acolher. E já pensou você ter um terreno que um empresário possa ceder para você construir uma escola de esporte? Né? Não, porque a maioria dos lugares onde a gente joga hoje, a gente paga, né? Então, a gente paga os clubes, a gente paga os colégios, a gente tem algumas parcerias com a prefeitura, mas são poucas, porque o Angels tem várias turmas hoje, são 350 pessoas, então é muita turma. Todo dia a gente tem turmas, né? A gente tem desde pessoas LGBTs que nunca souberam jogar, que nunca jogaram, que são as escolinhas, até pessoas que competem. Então, são várias hierarquias, né, de salas. E aí a gente precisa desse espaço. É um valor muito grande que a gente gasta mensalmente pagando quadra para ser um ambiente seguro, acolhedor, perto de metrô, né? Porque também a gente pensa em tudo isso. Uma menina trans, ela tem que ter um acesso fácil para chegar nessa quadra. Porque se for num lugar, numa quebrada, onde é uma rua erma, vazia, como que essa menina vai ter a segurança? Então, quanto mais próximo do metrô, mais cara fica essa quadra. Para a gente seria uma coisa muito importante a gente ter a nossa sede. Seria, né? Sim. Nós já estamos quase chegando no final do nosso bate-papo. Mas eu esqueci de perguntar uma coisa, que é sobre os homens trans. Têm entrada no Angels Volley? A gente tem homens trans na escolinha, né? Mas são muito poucos que procuram. Eles geralmente
preferem outras modalidades. Então, a gente tem um campo, através da Nix, a gente consegue ver que a maioria deles acabam escolhendo o futebol, né? O futebol é o carro-chefe dos homens trans. E aí tem basquete, tem corrida, mas vôlei é uma coisa que eles não têm tanta procura. Mas no Angels são super bem-vindos, né? Mas daí os homens trans, eles jogam no nosso masculino, sim, junto com os homens cis. Que o contrário das meninas, a testosterona para os homens trans deixam eles fortes. Isso. E as meninas deixam elas um pouco mais e às vezes nem questão de testosterona também, porque às vezes a pessoa também nem toma testosterona, mas é questão do que ela se identifica, né? Então, se ela se identifica com o gênero masculino, vai estar junto na convivência do gênero masculino, né? E aí a gente vai seguindo dessa forma. Uma outra coisa que eu queria sempre agradecer é da gente poder votar certo e ter lideranças políticas que auxiliam o nosso projeto, porque a gente também, muita coisa a gente consegue através de emenda parlamentar. Então, assim, tem políticos que ajudam muito a gente tem que agradecer muito. A Erika Hilton, a Amanda Pascoal, a bancada feminista, através da Carol Yara. Desculpa, só um adendo, são todas do pessoal, tá, amor? E a gente também já conseguiu... Do meu partido. A gente já conseguiu também diálogos e coisas importantes através de outros partidos também. Por exemplo, a Aurélio Nomura já ajudou a gente. Agora a Mara Gabrilli está ajudando a gente. Então, a gente tem essas lideranças políticas que enxergam o esporte como algo potencial, importante, e a comunidade LGBTQIAPN+, como algo essencial, né? A gente fala que a gente é uma ONG totalmente apartidária, né? Como ONG, mas eu, como um corpo político, né? Eu, como um homem gay, eu não tenho como não ser de esquerda, né? Então, eu, Vili Montman, sou uma pessoa de esquerda, sim, com viés de esquerda, ideológico e tudo mais. Mas a gente, como ONG, a gente transita, né? Onde a gente consegue construir coisas bacanas, é isso. Até o centro-esquerda a gente vai. A gente não quer saber de extrema-direita. Mas eles não vão querer também, né? E se quiser é só para usar a gente, né? Vem cá, olhe para aquela câmera ali e mande uma mensagem para aquela travesti que acha que não tem esperança, que não tem possibilidade de crescimento. À vontade. Eu vou dar a dica para não desistir, para tentar se adequar a pessoas que te apoiam, mesmo que seja minimamente, mas que você consiga construir tudo o que você sonha. Eu acho que tentaram me excluir do meu sonho lá no ensino médio com 16 anos, mas hoje, com 34, eu estou conquistando tudo o que eu quero no momento certo. Eu acho que se não fosse a minha mãe me expulsar de casa muito cedo, na adolescência, acho que eu não seria a Erika de hoje. Acho que eu teria uma outra visão. Então, sofrer o que eu sofri me fez mais forte no futuro, que o futuro é hoje. Você, meu amor, veja, olha para aquela câmera ali, a câmera da verdade, e deixe seu recado maravilhoso. Eu penso que a pessoa, né, todas as pessoas, todos nós, a gente tem que ter nossos prazeres, aquilo que satisfaz a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar qual é a nossa missão para a sociedade. E quando a gente consegue criar uma missão e conseguir fazer essa missão virar realidade, que ela vira um legado, é algo muito especial. Que hoje eu até brinco, eu falo assim, se eu for embora, vai acontecer qualquer coisa comigo, eu deixei um pouco da minha história dentro da militância, dentro da comunidade. Isso é muito importante, você saber que você não veio à toa. Porque às vezes a gente pensa assim, o corpus LGBTQIAPN+, a maioria acaba não tendo filho, não constituindo família, mas a nossa família é amizade. A nossa família é a gente como comunidade, né? A gente acaba convivendo muito, criando uma irmandade com várias pessoas do nosso entorno. Então, assim, a gente tem que fazer pela nossa família. Quem é a nossa família? A nossa comunidade. Então, faça pela comunidade, que isso faz toda a diferença dentro da sua história, da sua trajetória e para outras pessoas. Teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Não, acho que assim foi muito boa, né? A entrevista foi muito gostosa, prazerosa. Eu acho que foi importante citar várias pautas. Eu acho que algo legal para falar é assim, outras cidades, outros estados com mais dificuldades do que São Paulo, porque São Paulo é uma bolha de privilégios e a gente tem que falar isso. O Angels tem amparo estudantil, amparo na educação, amparo na medicina. Outros lugares não vão ter. Mas se você que gosta de voleibol conhece uma amiga trans, um amigo trans, outras gays que jogam com você e tudo mais, cria o seu coletivo, começa e vai lutando por mudança. Eu acho que assim, existir, persistir e estar presente. Eu quero esporte da ponta do Rio Grande do Sul até o ápice do norte do Acre, entendeu?
E aí é isso, esporte transforma vidas, esporte muda narrativas, esporte para todas as pessoas. E te acham aonde? Pode ser o seu pessoal e o do Angels Volley, as redes sociais. O do Angels Volley é Angels Volley em inglês, né, com 2 L's e Y. E o meu é Willy, escreve igual o Willy, né, mas em alemão é Willy Montmann. E você, meu amor? Meu Instagram só tem um pessoal mesmo, que é Salimene. Ai, que chique. E Salimena. E o da nossa ONG também, Nix Diversidade, que vale a pena vocês olharem lá, que a gente tem um super mapeamento de esporte, falando de esporte que tem no Brasil inteiro, que a gente fez junto com a Nike. Então, assim, se você tem um coletivo LGBTQIAP+, que não está no nosso mapeamento, no site da Nix Diversidade, entre em contato com a gente, que a gente quer te mapear e a gente pode também te ajudar com outras histórias, com outras parcerias e tudo mais, tá bom? Vem com a gente. Acabou, meus amores. Ai, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo gostoso. Foi tudo. De verdade. Vocês que estão nos ouvindo aí, é muito importante. Eu vou trazer, como eu já disse anteriormente, sempre assuntos verdadeiros, pertinentes, que é para desmistificar a ideia que as pessoas têm dos corpos LGBTQIAPN+, sobretudo das trans. Agora chegou a hora do meu pedido. Eu vou colocar aqui meu QR Code. Vou colocar aqui minhas redes sociais para vocês ajudarem o nosso canal, porque ainda não temos patrocínio. Então, para que o canal possa bombar e que a gente possa trazer mais convidados incríveis, eu preciso demais da ajuda de vocês. Toquem no sininho, segue a gente aqui, porque eu quero chegar a 1 milhão de seguidores no YouTube e nas redes sociais. Uma coisa que eu queria também falar para você é te parabenizar, porque é o primeiro podcast que eu vejo nos bastidores outras pessoas trans trabalhando. E olha que eu já fiz bastante. É verdade. Então é muito legal saber que tem a Mel, né, Nós nos temos bastidores. a Mel, transicionando com a Mel. E- Segue ela aqui também. E que vocês estão fazendo um podcast das travestis. E é isso mesmo. É isso, meu amor. Parabéns. Empoderamento para nós trans. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Esse aqui é o Pode Pôr, o podcast que fala o que os outros não têm coragem.